Boa noite. Pedi para colocar a mídia, por gentileza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 12. Eu lerei o primeiro versículo, que é o 12. Os irmãos lerão o 13 e ficarão nos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. A igreja? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Amém? Não, deixa no 19. Vamos ler junto de novo? 1, 2, 3. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Podeis assentar. Antes de fazer a exposição desse verso, eu gostaria de apresentar o contexto que a igreja aos Coríntios estava passando ali. Bom, o fundador dessa igreja foi Paulo em uma das suas viagens missionárias. E ele ficou por lá em cerca de 18 meses, mais ou menos. Essa foi uma das igrejas que mais recebeu Paulo por tempo físico ali. Paulo teve ali muito tempo. Todas as demais igrejas passaram meses, nunca chegou exatamente a um ano. A única igreja que recebeu o apóstolo Paulo por mais tempo foi a igreja de Éfeso, que ficou com ele durante 3 anos. Mas após a partida de Paulo, muito contrário do que Paulo esperava daquela igreja, eles acabaram se distanciando daquilo que haviam sido ensinados pelo apóstolo Paulo. Ele passou muito tempo com aquela igreja, mas a expectativa que ele nutria acabou não sendo satisfeita por conta da sua distância. Ele foi fundar outras igrejas, mas esperou que a igreja de Corinto continuasse saudável. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Mas, apesar disso, o apóstolo Paulo ele vai dizer, lá no capítulo 1, que essa igreja era uma igreja extremamente atuante nos dons espirituais. Vai falar que lá tinha o dom de língua, vai falar que tinha o dom de conhecimento. Ou seja, parece que aquela igreja tinha todos os predicados para que ela viesse a avançar num contexto espiritual. Mas muito embora ela fosse uma igreja que tinha muita atuação nos dons espirituais, ela tinha uma série de problemas muito graves que precisavam ser tratados. E é sobre isso que a carta aos Coríntios vai tratar. Ele vai dizer que depois ali das ações de graças, o caldo começa a engrossar. Ele vai elencar alguns problemas, tais como divisões. Alguns diziam que era de Paulo, outros de Pedro e outros de Apolo. Ou seja, havia ali um senso de facção dentro daquela igreja. No corpo de Cristo não pode haver esse tipo de divisão, porque se Cristo é tudo em todos, logo nós devemos ser unidos. E não existia alguém que gosta mais de fulano, mais de ciclano, mais de beltrano. Isso não cabe para uma igreja que tem o Espírito Santo como aquele que rege a ela. Também vai dizer ali do orgulho dessas pessoas em pertencer a certo tipo de divisão. Eu sou de Paulo, logo eu sou mais espiritual de quem é de Pedro. E quem é de Pedro é mais espiritual de quem é de Apolo. Isso fica lá no capítulo 3, verso 4. Vai falar também sobre a imoralidade, no capítulo 5, verso 1 e 2. Vai falar também de disputas judiciais, no capítulo 6, verso 1. Vai falar que os irmãos estavam levando uns aos outros publicamente perante as autoridades gentias. E isso é muito ruim, porque questões internas nós tratamos internamente. Não adianta nada a gente ter algum tipo de problema dentro da igreja e expor isso para um ímpio, porque ele não vai entender, vai causar difamação e vai também manchar a imagem da noiva de Cristo. Ele também vai falar sobre idolatria, lá no capítulo 8, no verso 4.
Ele também vai falar sobre o problema da ceia, no capítulo 11, que as pessoas estavam ali dando vazão à sua gula. Ao invés de esperar uns pelos outros, eles estavam se fartando, e o apóstolo Paulo vai falar, ó, se você está com fome, você come em casa. Aqui é para celebrar a morte do nosso Senhor. Vai falar também sobre a falta de zelo ao aplicar os dons espirituais ali no capítulo 12. Ele também vai falar que aquela igreja acabou se esfriando no amor. Os irmãos não mais nutriam um bom sentimento uns com os outros. E isso é um desdobramento das facções. Por que existem as facções? Porque eu gosto mais de uma pessoa e não gosto mais de outras. Só que o crente não deve se comportar dessa maneira. Ele também vai falar sobre a tão temida prostituição cultural ali no capítulo 6, no verso 18. E esses problemas, eles se dão por conta de uma série de fatores que acaba agravando essa ideia. A igreja de Corinto, ela ficava localizada ali na Grécia Antiga, na província de Acaia, que era a província mais importante ali do Império Romano. Então, ali também havia uma localização estratégica, onde as principais rotas marítimas passavam por ali. Lá era o grande ponto comercial do mundo na antiguidade. Ou seja, todos os dias passavam por lá pessoas de povos diferentes, que tinham culturas diferentes, que tinham crenças diferentes, e a igreja de Corinto tendo contato com todas essas pessoas. E o que acabou acontecendo? Sincretismo cultural e sincretismo religioso. A fé que é pura, que é a fé cristã, acabou se contaminando com uma fé que não tem nada a ver com aquilo que Cristo pregou. Por isso essa igreja tinha uma série de problemas. Bom, mas havia também um outro problema ali naquela cultura, que ela era uma cultura extremamente paganizada. Lá na província de Acaia, ali perto da igreja de Corinto, existia o maior templo dedicado à deusa Afrodite, que era a deusa do amor ali. E o que acontecia? Existiam muitas prostitutas cultuais e elas ofereciam os seus corpos como em relação sexual para poder adorar a essa deusa. É por isso lá que o apóstolo Paulo vai falar que a mulher tem que colocar o véu, para não ser confundido com uma prostituta cultural. Isso não é mais para a gente hoje. Lá era só uma questão cultural, porque as prostitutas elas tinham o cabelo raspado, e para as mulheres não serem confundidas com essas prostitutas, elas precisavam colocar o véu para serem identificadas como cristãs. Então, esse é um dos problemas que a igreja de Corinto estava passando ali, por conta da sua localização e por conta da cultura altamente paganizada na Grécia Antiga. E mediante essas coisas, a gente consegue perceber que a igreja de Corinto recebeu muita atenção de Paulo. Foi a segunda igreja que mais teve ele ali por tempo, ali, enquanto ele esteve presente. A única igreja que teve mais tempo com Paulo foi só a igreja de Éfeso, que foi 3 anos. Depois, a igreja de Corinto. Ela também tinha pleno exercício dos dons. Todos os dons que nós consideramos miraculosos existiam na igreja de Corinto. Mas muito embora acontecessem essas coisas, isso não foi o suficiente para que aquela igreja não tivesse problemas. E o que isso revela para a gente hoje? Que não adianta nada nós termos um bom pastor, nosso pastor saber tudo, pegar o texto, esmiuçar, a gente entender. Não adianta nada também a gente ter a melhor igreja, com a melhor mídia, com o melhor louvor, com os melhores assentos, se nós não assimilarmos bem aquilo que o evangelho nos propõe. Não adianta de nada ter um bom pastor, ter uma boa igreja, ter uma boa oratória, se o Espírito Santo não habita meu coração. Então não adianta nada eu querer me satisfazer em aspectos temporais que me trazem conforto, se o meu coração não é trono do Espírito Santo de Deus. Então, a gente consegue perceber isso naquela igreja. Um bom mestre, ele não é o suficiente para crentes que não são habitados pelo Espírito. Um bom templo não é o suficiente para crentes que não são habitados pelo Espírito Santo. Bom, eu elenquei uma série de problemas, né? E ainda tem mais. Mas, na opinião de vocês, qual é o principal problema da igreja de Corinto? É um filho, um filho se deitar com a sua madrasta? Porque isso acontecia lá. É imoralidade sexual? É a falta de amor? É a falta de zelo no exercício dos dons? Qual é o principal problema da igreja de Corinto? Muito embora esses sejam problemas muito graves, o principal problema da igreja de Corinto se localiza no capítulo 15, que vai falar sobre a não compreensão da obra salvífica de Cristo. Uma igreja que não entende aquilo que Cristo fez
E aquilo que ele disse, será uma igreja que terá problemas em sua saúde espiritual. Naquele grande dia, Jesus disse que chegarão pessoas a ele, falando: eu expulsei demônio no teu nome, eu preguei o evangelho no teu nome, eu fiz milhares de coisas. Mas Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, uma boa igreja não está ligada a dons miraculosos, e sim a maneira como ela se comporta mediante aquilo que foi ensinado. E aquilo que foi ensinado precisa ser praticado. E esse é o problema da igreja de Corinto, é a não compreensão da obra salvífica de Jesus. Bom, a estrutura do sermão vai obedecer duas ordens ali. A primeira é a ressurreição de Cristo e do crente, e, consequentemente, a implicação prática dessa ressurreição. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes de entrar na exposição dos versos. E vocês respondem com amém, se concordarem, claro. Vocês creem que Jesus ressuscitou? Ok, guardem essa informação, porque eu vou retomar essa pergunta no final da exposição. Bom, vamos à exposição dos versos. Por favor, o verso 12, por gentileza. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Ele está fazendo uma pergunta. O que acontece aqui é que Paulo está respondendo um debate teológico que surgiu no meio da igreja, se havia ressurreição ou não. Estudiosos vão dizer que não havia, o consenso entre esses dois grupos era de que Jesus tinha ressuscitado, mas essa ressurreição não se aplicava ao crente. E aí Paulo vai trazer uma série de desdobramentos lógicos a partir dessa compreensão. Se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. Porque se nós formos unidos a Ele, nós receberemos um corpo semelhante ao dele. E aquilo que Cristo nos garantiu, nós seremos, que é ressurretos com um corpo glorificado, significa que se Jesus não pode nos oferecer isso, Ele não pode nos oferecer porque Ele também não fez. É isso que ele vai dizer, por exemplo, no verso de número 13. Coloca, por gentileza. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Bom, se Cristo não ressuscitou, ele também não pode ser o Messias, porque um dos predicados do Messias divino é que a morte não conteria ele. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então a morte é algo natural para quem é pecador. Mas para quem não teve pecado, como todos nós acreditamos que Jesus não teve pecado, ele não pode permanecer morto, ele precisa ressuscitar. Então por isso esse é um grande problema na igreja de Corinto, porque se nós acreditamos que Jesus não ressuscitou, nós também devemos acreditar que ele não é o Messias prometido. Conseguem perceber a gravidade disso? E ele vai seguir com outros desdobramentos. Negar a ressurreição e, consequentemente, negar a ressurreição de Cristo destrói a imagem do Messias divino. É isso, pelo menos, o que Paulo diz aqui. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Por isso eu perguntei a vocês, Cristo ressuscitou? Sim. Porque se ele não tiver ressuscitado, a nossa fé não vale de absolutamente nada. E é isso que ele vai seguir tratando. Mas como essa ideia pode se comunicar com a igreja no dia de hoje? Talvez alguns de vocês estejam falando, eu nunca disse que Jesus não ressuscitou. Eu também nunca disse que o crente não ressuscita. Mas será que a gente consegue falar as coisas somente através dos nossos lábios? Deixa eu melhorar aqui. Será que as nossas atitudes também não dizem aquilo que nós acreditamos? Talvez você não diga que Cristo não ressuscitou. Mas se você viver como Cristo não ressuscitou, se você viver como se ele não tivesse ressuscitado, é a mesma coisa que dizer. Afinal, o que vale mais? Aquilo que eu falo ou quem eu sou? Então, a conclusão lógica de viver uma vida que não é baseada na ressurreição de Cristo e, portanto, a nova criatura, significa que talvez Jesus não tenha ressuscitado. E se assim o for, nós estamos tendo o mesmo problema que a igreja de Corinto teve. E é um problema muito grave. E o que isso significa? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós estamos
perdidos. E o que nos diferencia é o quê? Um sistema religioso? É a placa de igreja? Não, é exatamente o aspecto da ressurreição. Porque, por exemplo, alguns creem que, sei lá, nem vai ter um pós-morte. Morreu, acabou. Tudo que você tem para fazer é aqui. Não tem pós-morte, não tem céu, não tem nada. Outros creem no sistema de reencarnação infinita. Mas nós cremos numa ressurreição, onde nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, e viveremos com ele para sempre. É isso que nos diferencia. Mas, se nós não vivemos conforme a isso, significa que a gente não é diferente do que tem aí fora. Somos apenas mais uma religião que não conduz a Deus. Então, o chamado de hoje é: confessem que Cristo ressuscitou, mas vivam como se ele também tivesse ressuscitado. Porque o próprio Deus diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Então, a ideia não é somente dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A ideia é viver como se ele fosse verdadeiramente o Senhor, porque ele é, e que nós vivamos dessa maneira. E ele vai trazer outro desdobramento lógico: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Coloca o verso 14, por gentileza. Olha um outro desdobramento da ideia da não ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. O apóstolo Paulo vai abordar a inutilidade de dois aspectos da vida do crente. Primeiro, ele vai falar que a nossa pregação é vã. Vocês conseguem imaginar uma igreja que tem uma pregação que não tem serventia? Uma igreja verdadeira, que é habitada pelo Espírito Santo, obviamente. É possível que Cristo esteja numa igreja onde a pregação é inútil? Mas esse é o desdobramento lógico se nós vivermos como se Cristo não tivesse ressuscitado. Eu passei algum tempo na última ministração, acho que foi no dia 5, eu acho, desse mês, e eu passei algum tempo falando sobre a pregação do crente, de que Jesus estava interessado que nós o conhecêssemos através da exposição bíblica, através da pregação real. Mas, do que adianta nós pregarmos um Cristo que não ressurgiu dos mortos, que foi vencido pela morte? A identidade desse Messias está completamente destruída. Então, do que adianta nós pregarmos que Jesus Cristo é o Senhor, se ele não ressuscitou? Não adianta de nada. E ele vai trazer um outro desdobramento lógico também dessa afirmação da não ressurreição de Cristo. Ele vai dizer que logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês não vale de nada. De nada. Porque nós cremos numa pessoa que não foi vencida pela morte. E por isso nós cremos que no último dia nós seremos ressuscitados e moraremos com ele. Porque é isso que ele nos prometeu. Mas se a nossa fé está baseada em uma coluna que não existe, que é a coluna da ressurreição, a nossa pregação e aquilo que nós cremos de nada serve. Então a ideia de dizer que Jesus ressuscitou e viver como se ele realmente tivesse ressuscitado é uma coisa que tem que estar no cerne da igreja. Nós temos que viver como se Jesus de fato tivesse ressuscitado. E como isso se dá? Através da nossa conduta. Nós não dizemos apenas que Jesus Cristo é o Senhor, nós vivemos como se ele fosse o Senhor. É assim que se expressa a verdadeira fé. O apóstolo Tiago vai falar que uma verdadeira fé, ela se expressa através da conduta do crente, e não somente através daquilo que ele fala. Ele fala o seguinte: você tem fé? Ok, eu tenho fé, e eu também demonstro através das minhas obras. Não é que a obra salva, mas a obra é a testificação de que aquele crente é habitado pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que eu digo, somado com aquilo que eu faço, importa para Deus. Essa é a verdadeira fé que se evidencia. Uma fé que nós podemos ver através de uma conduta moral do crente. Se essa fé não existe, nós não existimos enquanto crentes. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé também não vale de nada. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. E se a pregação não significa nada, o nosso testemunho também desmorona. Seríamos como testemunhas falsas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar no verso de número 5. 15, na verdade, perdão.
E se assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: através de uma coisa que vocês disseram, o nosso testemunho não vale mais nada, mediante as outras pessoas, e somos tidos até mesmo como mentirosos. Ele usa essa expressão aqui, somos, para remeter ao colégio apostólico e também aos crentes que são levantados para pregar a palavra de Deus. Se no verso anterior o nosso testemunho pessoal já não faz mais sentido, agora, a partir de uma afirmação ou através de um modo de vida, a gente começa a sujar a imagem de outras pessoas que fazem parte da igreja. É isso que ele fala. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Se os nossos atos afetassem somente a nossa vida, ok. Mas nós carregamos um nome que está acima de todo nome. E por isso nós devemos nos comportar como tal. Não é o próprio Deus que diz, sede santos, porque eu sou. Então o chamado da igreja é um chamado para a santidade. Se nós, enquanto crentes, não vivemos como se Jesus tivesse ressuscitado, nós manchamos a imagem de homens e mulheres que foram levantados por Deus para pregar as boas novas, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E se nós manchamos a imagem, não somente nossa, não somente dos crentes verdadeiros, nós também trazemos um desdobramento que afeta a própria igreja. Eu estive conversando, há um tempo atrás, com uma série de pessoas que acabam não professando a mesma fé que a nossa. E eu fui indagá-las, por quê? Porque, na minha opinião, a fé mais moral que tem é a do crente. A gente não pode beber, não pode fumar, não pode trair a esposa, não pode fazer um monte de coisa. Então eu fui perguntar para ele nesse padrão de moralidade. E ele disse o seguinte: cara, eu não sou crente, mas eu seria qualquer outra coisa que não fosse cristão. E às vezes a gente acha que essas pessoas dizem isso porque a nossa fé exige muita renúncia. Mas muitas das vezes o problema somos nós, que nos colocamos como pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus fala o seguinte: vocês são uma cidade edificada sobre um monte. Vocês são luz em meio às trevas. Vocês são sal para salgar esse mundo. Ou seja, a nossa vida pública importa para Jesus. Aquilo que nós fazemos publicamente importa para Jesus. Porque se assim não for, nós nos tornamos um empecilho para que as pessoas confessem a Jesus como Salvador das suas almas. Então o testemunho do cristão é algo que nós devemos guardar a 7 chaves, devemos levar realmente em consideração. E esse testemunho, ele precisa ser de fato vivido, não somente falado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Bom, o que faz uma pessoa ser um crente de verdade? O que faz? Se a ideia de não ser vai manchar a imagem da noiva, então que nós sejamos de verdade. Mas o que é ser um crente de verdade? Eu posso dizer o que não é. Não é fazer tatuagem de cruz no pescoço. Também não é ficar botando versículo todo dia lá. Não é. Também não é colocar na bio do Instagram, cristão, cristã. Isso não é ser crente. Não é ser crente. Então, se é para sermos de Cristo, que sejamos de verdade. E passemos a praticar aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Sede santos, porque eu sou santo. Como diz o próprio Deus. Amém? Nós carregamos a imagem de Deus santo. E por isso nós precisamos ser santos como esse Deus é. Que nós não sejamos mais pedra de tropeço para que as pessoas se acheguem a Cristo. A ideia, na grande comissão, é que nós fôssemos, pregássemos o evangelho a toda criatura, fizéssemos discípulos, batizássemos e essas pessoas fossem incluídas na comunidade da fé. Mas se nós não funcionamos assim, precisamos rever os nossos conceitos, a maneira como nós nos portamos publicamente. Então, se é para ser de Cristo, que sejamos de verdade, não somente dizendo que Jesus ressuscitou, mas vivendo como se ele tivesse ressuscitado de fato. O verso de número 16 vai também reforçar esse argumento. Por gentileza, verso de número 16. Ele vai dizer o seguinte:
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. A ideia do texto bíblico, quando ele começa a ser repetitivo, é para reforçar uma ideia. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui no verso de número 16. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. A gente consegue enxergar essas repetições ao longo de todos os versos ali, do verso 12 ao verso de número 19. Por exemplo, no verso de número 1, ele vai falar o seguinte: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentro de vós que não há ressurreição. Aí no verso 2, ele vai falar algo semelhante a isso. No verso de número 14, 15 e 16, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a afirmação de que Cristo não ressuscitou, embora pareça uma heresia como qualquer outra, é um grande problema dentro da igreja. E ele vai falar sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, o que acontece com os mortos? Eles também não ressuscitam. Mas se eles não ressuscitam, o que acontece com cada um de nós? Porque um dia a gente vai morrer. Ele responde no verso de número 17, por gentileza. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, olha o que acontece com cada um de nós. Cristo morreu, mas o que mostra que fomos justificados? É a ressurreição. Se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, se ele não ressuscitou, significa que o Pai não aceitou o seu sacrifício. Se o Pai não aceitou o seu sacrifício, ainda permaneceis nos vossos pecados. Então não faz sentido nenhum a nossa vida. Se nós não vivemos como se Cristo tivesse ressuscitado, e ainda somos pecadores, culpados, sem termos sido redimidos, significa que o céu não é uma realidade para a gente. Então viver como se Cristo não tivesse ressuscitado, significa que nós permanecemos ainda nos nossos pecados. E o céu não é uma realidade para a gente. Então não adianta de nada falar que Jesus vai arrebatar a igreja, falar que ele vai nos dar um corpo glorificado. Não vale de nada. A ressurreição testifica que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, mas se ele não ressurgiu, não há justificação. E se não há justificação, permanecemos nos nossos pecados. E se permanecemos nos nossos pecados, não somos salvos. Não somos. E todo o cristianismo acaba desmoronando. Então não faz sentido dizer que ele é o Senhor, muito embora a gente tenha cantado aqui. Não faz sentido que ele vai nos arrebatar. Não faz sentido dizer que vamos para o céu. E por quê? Porque essa é uma realidade somente para quem foi justificado. Mas se eu vivo como se Cristo não tivesse sido ressuscitado por Deus, eu não fui justificado. E, portanto, a realidade de um salvo não é a realidade que se aplica a mim. Então, a ideia de viver como se Cristo não tivesse ressuscitado é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente diz é o suficiente, mas não. A adoração e os adoradores que Deus procura são os que adoram em espírito e em verdade, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, em tudo aquilo que nós fazemos. Não adianta somente dizer que é crente, tá? Tem que ser de verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E se não há arrebatamento, se não há céu, não há nada disso, o que acontece com os mortos? Verso de número 18, por gentileza. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, o que aconteceu lá com o seu esposo, com o pastor que você tanto admirava, com aquele irmão lá que você foi no enterro dele e falou para a família, ele foi salvo. Ele está com Jesus. O que acontece com ele, diante da nossa ótica? Não faz nem sentido falar que ele foi, porque a gente não vive como se Cristo tivesse ressuscitado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha o desdobramento de uma atitude como essa. Nós contaminamos todo um sistema de crença. Nós destruímos todo o cristianismo através disso. Manchamos a nossa própria imagem, manchamos a imagem dos homens de Deus, manchamos a imagem da noiva, do Cordeiro. É um problema seríssimo dizer que Jesus não ressuscitou e viver como se ele não tivesse ressuscitado. É um grande problema isso. Os mortos estão perdidos. E ele vai continuar dizendo sobre isso que o nosso representante falhou. E se assim for,
o que acontece com a nossa vida hoje? Verso de número 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que nos resta, então, se Jesus não ressuscitou, se ele é apenas um mestre moral, como o ceticismo fala? Resta para a gente estudar, resta para a gente viajar, ter uma boa família, aproveitar. É aqui e agora, não tem pós-morte? O que eu tenho que fazer é somente aqui nessa vida. Vou viver como se não houvesse amanhã, porque não vai ter mesmo, não vai ter. Não tem céu, não tem nada. Vou viver como se tudo que eu pudesse aproveitar é aqui. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você consegue imaginar alguém que estudou na melhor faculdade sendo um miserável? Sei lá, na UFRJ, na PUC, em Harvard. Você consegue imaginar alguém assim sendo um miserável? Você consegue imaginar alguém que tem muito dinheiro sendo um miserável? Você consegue imaginar alguém que tem uma boa família sendo um miserável? Você consegue imaginar alguém que tem todas as ferramentas que ele quer ter sendo um miserável? Talvez a gente não consiga ver essa realidade, mas a Bíblia diz: somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa vida se resume somente aos aspectos terrenos. Então, qual é a saída? Viver a vida que Cristo nos oferece, que é pensando nas coisas do alto. Porque, muito embora a ideia de que a miséria de todos os homens seja aquilo, a realidade que tem para se viver, essa não é a nossa realidade. Cristo ressuscitou. E, portanto, a nossa vida não deve ser dirigida pelos valores temporais, por aquilo que esse mundo pode nos oferecer. Porque, do contrário, somos miseráveis. Então, qual é a ideia? Não somente dizer que Cristo ressuscitou, mas viver como se ele de fato tivesse ressuscitado, porque ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. E essa morte também não poderá nos conter, por conta do sacrifício dele, que foi aceito sim pelo Pai. Mas a nossa vida precisa testemunhar isso. A minha oração para a igreja hoje é que não somente aquilo que nós dizemos venha a ser relevante, mas aquilo que nós fazemos também. Nos últimos tempos, nós temos lidado com uma série de problemas dentro da igreja. Quantas heresias saem todos os dias aí na internet? Hoje, a igreja é muito mais conhecida, muitas das vezes, como... Tem muita gente que acha que é um circo. Porque essas pessoas que se comportam dessa maneira não levam o evangelho a sério. E, consequentemente, não pensam nas coisas do alto. Mas o nosso chamado é para ser diferente. Não é para ficar somente preocupado com os aspectos terrenos. Porque, se assim for, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom, crer que Jesus veio aqui só para te dar tudo aquilo que você quer é ser um miserável. Então a ideia é ser diferente disso. Jesus não te assegurou uma jornada perfeita, mas ele te garantiu uma vida eterna. Viver como se ele não tivesse ressuscitado é ser um miserável. Viver como se ele tivesse ressuscitado é viver como um bem-aventurado. Coloca para mim, por gentileza, o verso de número 22, por favor. E aqui eu já caminho para o final. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, o nosso Cristo ressuscitou. Ele não morreu e permaneceu morto. Ao terceiro dia, ele ressurgiu e nos propôs uma realidade eterna que está escondida nele. Portanto, vão a ele para desfrutar dessa realidade escatológica. No final dos tempos, nós seremos ressuscitados, porque o nosso mestre também foi. Nós seremos sim arrebatados. Nós seremos sim levados para o céu. Nosso corpo será sim revestido de incorruptibilidade. Nós seremos levados para morar com o Pai e será eternamente. Mas precisamos viver como se isso fosse verdade. Recapitulando, para que ninguém saia daqui não entendendo o que foi dito, o verso de número 12 e 13, entendemos que existe um problema em viver uma vida que não dá a entender que a ressurreição é real. No verso de número 14 e 15, entendemos que a vida pessoal e a vida pública do crente também tem um efeito colateral na igreja, ou seja,
aquilo que nós fazemos impacta nos homens de Deus e na noiva do Cordeiro. Portanto, que vivamos em conformidade à santidade do Senhor. No verso de número 16, 17 e 18, entendemos que viver como se a não ressurreição de Cristo for real, significa que tanto nós, como aqueles que já morreram, estão perdidos. E se assim o for, não faz sentido viver renunciando. O que nos resta é viver uma vida hoje, baseada nos prazeres dessa vida. Mas se assim o for, é um problema. E no verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer que viver uma vida de acordo com os valores temporais é ser um miserável. Mas ele termina no verso número 22, falando que nós seremos vivificados juntamente com Cristo. Em Adão todos morreram, mas em Cristo todos serão vivificados. Então, qual é a saída? Viver a vida baseada em um valor imutável. Viver uma vida transformada pela ressurreição de Cristo, onde pensar nas coisas do alto é também viver conforme as coisas do alto. No começo da pregação, eu perguntei a vocês se vocês criam na ressurreição de Cristo. Agora eu melhoro a pergunta e faço dela o seguinte: pode levar para casa essa dúvida ou essa afirmação. Vocês creem que Jesus ressuscitou, mas vocês vivem como se ele tivesse ressuscitado? Levem essa dúvida para casa, se respondam. Hoje é um dia de mudança, de pensar naquilo que está errado, colocar as coisas em ordem e glorificar Deus através daquilo que nós fazemos e dizemos. Vivam como se Cristo tivesse ressuscitado, porque ele de fato ressuscitou. Amém?